Então, pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho do tema atendimento educacional especializado na EJA. Então, nós temos ali o atendimento educacional especializado, ele é um dos temas mais debatidos hoje na nossa realidade, na educação. Nós temos muito do atendimento educacional especializado. Sejam bem-vindos os colegas que chegaram. Boa noite a todos. E nós vamos falar um pouquinho hoje desse atendimento educacional especializado na EJA, que é uma das nossas realidades. Ele está aqui conosco, se faz presente em sala de aula. Nós temos muitos alunos questão da inclusão, que a inclusão ela não fique só no papel, ela seja realidade na educação, não é? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Aqui tem um recadinho, eles estão colocando em todos os encontros da Câmara, da participação, que está relacionada ali... Prof, está um pouquinho baixo, não sei se é aqui o meu note. Aquilo está no último para mim, prof. Está normal aqui para mim. Daí, então, esse recadinho já é um dos recadinhos que nós já discutimos nos encontros anteriores, da relação ali da Câmara. Sei que vocês têm suas particularidades, às vezes estão na escola, estão na correria, mas sempre que tiverem alguma particularidade, sempre busquem informar que nós vamos atendê-los ali da melhor maneira possível. Essa é a nossa agenda de hoje, do encontro de hoje. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Marilúcia, tudo bom? Tudo bem, prof. Hoje tem uma particularidade. Estou entrando agora, eu tive que vir para o colégio hoje, porque a pessoa que faz o horário deixou chocando hoje. Foi a primeira vez que aconteceu, eu tenho aula e tenho curso no primeiro horário da noite, né? Depois também, né? Mas o primeiro horário que termina às 19h40 e também a hora que termina o curso. Então, eu vou ter que sair um pouquinho quando der o sinal, né, às 18h50, para encaminhar uma atividade na sala, mas depois eu volto, vou deixar ele ligado aqui, vou lá, encaminho uma atividade que já fiz, já fui na impressão pegar tudo certinho, daí eu deixo lá com eles e volto ali no curso. Beleza, tá? Então, Marilúcia, obrigado por avisar. De nada. Então, nós temos na nossa agenda de hoje um acolhimento ali de 10 minutinhos, um início de conversa de 5 minutinhos, uns conceitos importantes de 25 minutos, uma em ação de 20 minutos, uma troca de experiências de 15 minutinhos, um saber mais de 5 minutos. Então, essa é a nossa agenda de hoje. Aqui para acolhimento nós temos um vídeo com uma reflexãozinha que eu vou estar passando para vocês. Hey, sweetie. Sorry I got home so late, but I had to pick something up after work. It's such a beautiful day outside. You should let some sun inside. So, is it better? Why don't you stop playing and open the present I got for you? For me? Hello? Oh, yes, sir. I don't know why you didn't get the papers. I put them on your desk before I left. Okay.
Whoa! Cool! She's gotta be kidding me. Get lost! Ah, Mom! We'll be outside! Então, ali ele fez uma reflexão relacionada à inclusão, que todos nós, às vezes, nós temos, ele trouxe até uma reflexão ali final, todos às vezes somos portadores de alguma deficiência, então não é bom, às vezes, sabermos respeitar, sabermos incluir. E ele trouxe ali o menininho que estava muito fechado para o mundo ali, e a mãe arrumou um coleguinho, um amiguinho para ele ali, também com um tipo de deficiência ali. Ele, o animalzinho, ele trouxe essa inclusão que o menino precisava. Os dois, eles tiveram esse entrosamento ali e tiveram uma boa relação ali. Os dois, ambos tinham essa deficiência ali, e coincidentemente eles tinham a mesma deficiência. Então aqui nós temos duas perguntas. O que neste vídeo mais te chamou a atenção? E você já trabalhou em turmas com estudantes deficientes? Conte-nos como foi. Alguém gostaria aqui de comentar? Quem que gostaria de comentar sobre esse processo? Se alguém já trabalhou com alunos de inclusão? Eu já trabalhei com deficiência visual
E foi uma experiência bem bacana, assim. Porque até então a gente não sabe como lidar, né, com essa situação, assim. Mas ele era muito inteligente, daí eu trabalhava na EJA na época, já, e os livros vinham todos em braille para ele. Mas era bem tranquilo, assim, porque eu falava, pessoal, vamos pegar o livro página tal. Rapidinho ele se achava no livro. E como ele gostava muito, acho que de ciências, ele tinha um programa, acho que era DocsVox, se não me engano, um programa, que aí o que ele falava, o programa pesquisava para ele lá, e ele chegava na aula no outro dia e ele já sabia tudo a matéria. Ele era muito inteligente. Foi uma experiência bem bacana, bem joia. Ah, mas essas sempre são, né? Eu também já tive aluno com TDAH, com outros ali que nós vamos trabalhar hoje também. A Evalda gostaria de comentar, Evalda? Então, eu ali no filme, no vídeo, né, deu a impressão no início que só o cachorro tinha uma deficiência, aí depois que mostra que o menino também tinha, né? É verdade. E depois eu refleti que o menino, acho que ele pensou em si para lidar com o cachorrinho. Então, como ele nunca tentou fazer ou ir lá brincar com o cachorro, ele achou que o cachorro não seria capaz. Mas o cachorro foi capaz, né, de brincar com a bolinha, de ir para fora. E isso que motivou ele. Acho que motivou ele a sair também e brincar na rua. Que ele não fazia muito, né? Ficar mais no videogame. Eu tive um aluno deficiente físico também, 2 alunos deficientes físicos. No início eles não tinham a PAE, que chama hoje, a gente não sabe mais como chamar, né? Aí depois eles receberam a pessoa para auxiliar. A primeira não era só deficiente física, ela também era deficiente intelectual, então era bem difícil, não era fácil trabalhar com ela, porque a gente não sabia, né, se ela estava entendendo ou não. Aí depois que veio a PAE, facilitou. Já o Bruno, que era deficiente físico, ele é deficiente físico, ele está na escola, eu pensei, né, que quando ele ia sozinho, parece que ele tentava mais. Agora que ele tem o apoio da PAE, parece que ele deixa ele fica muito na dependência dela. Cortou um pouquinho dessa autonomia que ele tinha antes. Foi bom, foi ótimo, não é ruim, é ótimo, né? Que esteja lá para auxiliar. Mas me parece que eles ficam muito dependentes delas. Ele fazia muito mais coisas sozinho do que ele faz agora. Às vezes tem um efeito que às vezes ficam com essa dependência, mas a ideia não era que fosse assim, né? Sim. Uhum. O Leandro gostaria de comentar? Boa noite, estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Então, eu já tive, que nem a professora comentou, uma aluna cega, daí ela usava o DOSVox, né, deficiente visual, só que lá o DOSVox ele é limitado, por exemplo, assim, você tinha que escrever só texto puro, não podia ter nenhum caractere diferenciado, né, senão o DOSVox não lê. Então, era tudo figura nem imaginado. Então, se você fosse pôr uma figura, você tinha que pôr a descrição da figura, né, porque o DOSVox ele é um programa que funciona parecido com o DOS, né, só comando de texto, praticamente, e tem que ser tudo texto puro, mas as provas, tinha que ser, ela fazia tudo por lá também, daí a gente mandava texto para ela ler, mas não podia ter nenhum caractere diferente, é só letra mesmo, letra e número, mais nada diferente disso aí. Se colocar um símbolo grego lá, não vai saber, né, colocar um pi, alguma coisa, tem que escrever pi, senão não lê, né, mas foi tranquilo. Daí também já tive bastante aluno surdo, e tenho ainda também. Daí, alguns daí tem aquele surdo, que ele sempre tem a intérprete na sala, mas tem aquele que faz leitura labial, que ajuda bastante, né? Que daí, muitas vezes, ele não presta atenção na intérprete, ele presta atenção no que você está falando. Se você não falar muito rápido, ele olha na sua boca e vai sabendo o que você está falando, né? E também já tive deficiente físico e intelectual, tenho até hoje, né? Que daí tem um menino lá, que a professora falou, teve um acompanhante, mas, assim... eu acho que tinha até que criar um sistema no estado para ter uma classificação de questão de nota, porque não dá para saber se ele aprende ou não, porque ele não responde nada que é feito, ele responde, né? Não há uma resposta. Você pergunta, e daí fulano? Nada, né?
ele não tem uma resposta, nem chacoalha a cabeça que sim, nem que não, né? Que além de que ela é intelectual, ele é motor e ainda é visual por cima. Daí fica meio complicado. Daí eu acho que daí, por exemplo, assim, como mensurar o que ele aprendeu? É difícil, porque ele não responde de nenhuma forma, nem batendo o dedo, nada, né? Ele fica lá paradinho na cadeira de roda dele lá, né? Daí eu acho que tinha que ter, nesse caso mais severo, eu acho que esse aluno devia ter alguma coisa lá, porque hoje nós temos a opção de aprovado, reprovado ou APC. E no caso dele, né? Daí esse é sempre que a gente discute sempre isso daí. E em relação, também tem autista, né? Daí, que nem a professora falou, tem uns autistas que ele escora na professora de apoio dele lá. Daí tem umas professoras que dá uma coxada nele e ele se vira. Daí ele copia, faz, mas se ele vê que ele consegue dar mais coradinha, ele não faz nada, ele cruza o bracinho lá e deixa a professora, ele cria uma dependência, não, ele escora mesmo na professora, né? Porque eu já tive a experiência com um aluno autista aí, trocou de professora, a outra pegava, dava uma coxadinha nele e fazia ele fazer, sabe? Ele é mais devagar, tudo, mas ele sabe fazer. Mas quando ele acha alguém para fazer para ele, ele não fazia, não. Você entendeu? Daí você acha que daí tem que cruzar o bracinho dele lá e ficar de boa, né? Daí depende, mas daí eu acho que depende muito de quem está acompanhando também, perceber quando o aluno está escorando nele, né? Mas já tive vários casos e tem até hoje. Mas é bem interessante ali, você e a Elisângela usavam o mesmo programa ali com o aluno da visão ali. Esse programa, então, ele só lê o que está escrito, não lê nada mais. Só texto puro. Bom saber, eu não sabia essa parte. Você tem que, para digitar nele, você não pode digitar nem no Word. Para passar para o aluno, tem que ser naquele editor de texto, aquele editor simples, né? O arquivo tem que ter formato TXT. Viu, Leandro? Mas eu não digitava a prova para ele, não. As provas para ele nem queria que fizesse. A prova para ele era tudo oral. E ele respondia tudo e ia muito bem. Até as provas de... Nossa, ia super bem. Era até engraçado que as provas de matemática, às vezes a professora pedia para eu aplicar para ele, sabe? Ele fazia tudo cálculo de cabeça. Porcentagem, tudo de cabeça ele fazia. Então, mas o símbolo de porcentagem não lê, você tem que escrever porcentagem. Senão não lê. Mas é que, na verdade, ela dava a prova normal dos alunos, a gente só lia para ele. E ele fazia o cálculo tudo mentalmente e daí falava quanto que dava o cálculo, eu colocava o cálculo e quanto que dava a resposta. Então, a minha eu passava as perguntas, eu passava tudo para TXT, e daí ela pegava e ia respondendo, depois ela salvava o arquivo e passava no pendrive. Né, que ela sabia manusear ali, porque o Dosvac vai falando, né? Tudo que vai fazendo. A Roseli, eu ouvi que você tinha levantado a mão, gostaria de comentar, Roseli? Ô, prof, deixa eu só falar uma coisa antes do pessoal falar. Eu tô com a câmera ligada, mas está aparecendo um fantasma de mim. Eu não sei o que aconteceu com a câmera, mas está ligada. Eu acho que é o fundo, de vez em quando aparece um fantasminha ali. E às vezes ele some. Oi? É o fundo que você colocou ali, às vezes aparece. Então eu vou lá. Obrigada. A Roseli gostaria de comentar? Eu trabalho com esses alunos, né, de professora PAE. Eu estava ouvindo o professor Leandro falar, realmente, eu trabalho mais com autista, né? Se a gente não dá, assim, dá uma dura neles, eles querem tudo que a gente faça. Então, tem horas que você tem que ser, assim, bem meia rígida, né? E não deixar muita vontade, porque se for deixar, eles não querem fazer nada. Então, o professor Leandro tem razão mesmo, tem que ser meio firme, né? Porque os bichinhos são danados. E é um autismo, assim, leve, pelo menos o que eu estou trabalhando esse ano. Mas a gente vê que eles têm dificuldade também, só que nós precisamos ter, assim, uma força e assim animar eles e mostrar, incentivar, né, para eles poderem também ter a autonomia deles, né? Não só deixar para a gente. Mas eu gosto muito de trabalhar com esses alunos aí. Já trabalhei com deficientes também. Esse teu vídeo aí é muito, muito bom.
Que a ideia deles é que a professora não faça tudo, né? Mas que seja ali para atender eles, para ensinar um atendimento assim mais especializado, como dizem, né? Mas não, às vezes eles confundem e querem que a professora faça, né? Mas Sim, é bem isso. daí tem Tá. que estimular eles para eles produzirem. Sim. Oi, Luiz, você gostaria de comentar aqui conosco? Boa noite. Boa noite. Eu tenho um aluno que ele é deficiente visual, né? E ele tem uma professora que acompanha ele, né? Mas ele é muito preguiçoso, né? Então, na minha opinião, ele está no 2º ano do ensino médio, né? Na minha opinião, ele só vai lá para socialização, né? Então, eu acho que o fato de ele estar com a gente lá é muito bom, né? É uma socialização. Mas eu acho que lá, aliás, eu acho que ele deveria estar também matriculado numa PAI, numa escola onde tivesse alguém especializado para ensinar ele, para mostrar um caminho para ele, né? Porque eu vejo que, por exemplo, no ano que vem ele termina o ensino médio, ele não tem autonomia nenhuma. Ele não tem autonomia. Quem vai ser ele, né? Então, eu acho que é muito bom ele estar lá, né? Porque ele socializa, né? E alguma coisa ele aprende também, né? Mas eu acho que ele deveria estar matriculado numa PAI, ou num local adequado para ele, onde tenha pessoas que são pessoas especialistas, né? E ele tem a professora Paê? Tem. Mas ele é muito preguiçoso, viu? É aquele caso que a professora faz atividade. Isso, ele é muito preguiçoso. Né? Não tem nem como avaliá-lo, né? Não tem como avaliar esse aluno. Né? Daí fica complicadinho, né? Eu acho que ele, né, tinha que pegar um outro caminho, né? Ou às vezes até dar uma conversada ali para ver o que ele pode se fazer para estimular ele a se desenvolver. Sim. Ali. Às vezes conversar em um conselho para... Mas tá bom, era isso. Não, mas obrigada pela participação. Mais alguém gostaria de comentar? Agora deu certo a tua câmera ali, Valda. Ficou aparecendo ali você. Eu queria comentar um negócio. Não sei se estou equivocado, mas antigamente era assim: a PAI, ela fica ela é como se fosse do 1º ao 5º ano. Se o aluno chega para o 6º ano, ela não volta mais, só com um processo judicial. Uma vez teve um aluno que ele foi para o 6º ano, né, por insistência da família, ele tinha muita dificuldade de acentuar, depois queria voltar para a PAI. A PAI não queria aceitar, porque é de 1º a 5º ano. Não importa que ele fique 15 anos lá na PAI, mas ela é de equivalente a 1º a 5º ano. Daí só com o Ministério Público e com força de justiça para voltar, é como se ele voltasse atrás. Porque a gente tem aquele aluno que consegue avançar para frente, né, em alguns casos, e daí então ele regrediu, ele voltou para trás, né? A PAI não aceita aluno, não tem essa concomitância, né? Então, ele só se passar para o 6º ano, eles não pegam mais, né? Lá do DOSVox, é que eu tive que sair ali, o DOSVox o editor de Simples, você tem que usar o bloco de notas para poder escrever. Você tem que escrever tudo no bloco de notas, dele salva no formato .txt, daí é o único jeito que ele lê. E daí você consegue, mas não pode ter caractere especial nenhum. E se tiver caractere especial, ele não vai ler, ele não lê, né? Mas quem usa o DOSVox, eu não sei se o aluno do Luiz usa o DOSVox, mas o DOSVox, ele tipo assim, você vai mexendo ali, ele vai falando, ó, está em tal lugar, daí ele vai como, né? Dali ele aprende a salvar em pendrive, ele aprende a tirar do pendrive, ele aprende a fazer um monte de coisa ali, mexer no Windows pelo DOSVox. É bem bacana para quem é deficiente visual, né? Para quem se dedica um pouco. A aluna que eu tive, que usava o DOSVox, ela dominava bem o programinha dela. Esse já é uma parte, já um desenvolvimento deles ali, já conta já para a vida deles também, né? E ela também, e além da escola, ela ia também, aqui tem um negócio chamado APADEV, que é a Associação para os Deficientes Visuais. Daí lá ela aprendeu, lá eles ensinam a dar com a bengala, escrever em braille, sabe?
Aí tem a maquininha de braille lá, que escreve em braille, lê braille dela e tudo isso daí, né? Então, por Então daí... ela é bem engajada, então bem interessada. Então, ela, porque tem a maquininha braille, ela sabe escrever em braille, ela sabe ler braille também, tanto que os livros podia ser, o livro didático, eles vinham todos escritos em braille, só que o problema é porque ele era escrito na Padep, demorava muito para vir, porque o braille é mais complicado. Daí o que era, tô vendo assim, 5 folhas lá, no braille vai virar 20, escrito em escrita braille, né? Porque daí é pontilhado, né? Mas ela fazia essa complementação, ia lá para aprender a andar com aquela varinha, né? Aprendeu a escrever em braille, lia braille, né? Lá também eles trabalhavam essa parte do DOSVox, por isso que ela dominava bem. Veja, é algo fora ali da escola mesmo, fora do atendimento do professor Paê, ela conseguiu complementar. Viu? Esse que era o meu aluno era o mesmo caso, Leandro. Ele ia para Curitiba fazer um curso num lugar especializado lá, e ele até comentava comigo que ele lá em Curitiba ele se virava. Ele andava por tudo sozinho. Aí aqui em Arapoti, que é o local onde ele morava, ele falava que ele não gostava de sair. Ele preferia 1000 vezes andar lá em Curitiba, que tinha bem acessibilidade, do que aqui, que não tinha sensibilidade quase que nenhuma. Você vê como que é as coisas, né? A diferença. Se não tiver a sinalização ali, daí é complicado. Eles seguiam tudo pela sinalização, a calçada, tudo. Tudo sinalização, aham. Daí se a cidade não tem, daí não consegue se locomover. Sim. Uhum. Nós temos também aqui uma contribuição da Kátia pelas mensagens que ela tem arte nas turmas da EJA, na PAI também, ela trabalha com essas turmas. Então aqui vocês têm bastante experiência voltada ali com questão a inclusão ali nas turmas. É bom que daí é um tema que já pode discutir, trocar ideia, vai acrescentando. Agora nós temos uma atividade bem legal aqui, que é para vivenciar o que os nossos colegas que têm a deficiência visual, como que eles passam no dia a dia ali. E essa é uma atividade que eles pedem para pegar um papel, uma caneta, e deixar o papel e a caneta posicionado para escrever, só que você vai escrever com os olhos fechados. Você vai reproduzir as frases desse vídeo com os olhos fechados, de forma que não vão olhar ali no papel. Vamos tentar fazer essa atividade, pessoal, para ver como é que fica, de forma ali a não olhar no papel. Se vocês puderem pegar uma caneta, um pedaço de papel ali, para tentarem reproduzir, para fazer essa experiência, ver como que é um pouquinho ali a realidade deles. Posso colocar aqui? Uhum. Acho que o Luiz está pegando ali o papel, deu certo. Deixa eu desligar a câmera para ver, vai que é a minha câmera que está travando.
Acho que aqui não tá ainda. Pronto. Ele vai ir aqui, eu vou abrir uma nova guia, daí ele vai ir o ditado. Daí vocês tentam reproduzir no papel ali. Deixa eu abrir aqui. Liriane, eu fui buscar a caneta e não entendi o que era para fazer. Eu vou colocar aqui um ditado, só que você vai tentar escrever sem olhar no papel. Daí vocês vão tentar para reproduzir as necessidades que eles têm. Ó, ele vai começar ali. Deixa eu desligar aqui a câmera, vai que a câmera tá pesando. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Deu certo, pessoal? Conseguiram? Como que foi ali? Eu escrevi aqui, só até que mais ou menos, só que essa daí não é fácil, né? Porque a gente conhece da música do Camões também, Ah, sim. né? Era a versão de isso aí. O amor que é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói sem se sente, né? É verdade, aí já decorou. E Liliane, Oi? eu acho que a gente está tão acostumado nos cursos a escrever tanto, que às vezes nem presta atenção no que está escrevendo e já escreve certinho. Então, acho que a maioria acerta aí mesmo. Então, eu escrevi Então, na hora que ela começou a falar, eu já até atropelei aqui. Ainda bem que o meu papel não tinha linha, viu? Ainda bem que a minha folha não tinha linhas. A minha ficou torta aqui também. O meu ficou um pouquinho torto também, mas deve sair melhor que eu imaginei. Mas você sabe que a minha especialização é a deficiência intelectual e altas habilidades, Li. E o que acontece? Quando eu estava estudando há um tempo atrás, eu tinha um professor que trabalhava com cegos. E ele falava que ditar para os cegos, eles escreviam com o braille, né, muito rápido. Que ele sentia dificuldade em fazer o ditado pela forma como eles escreviam. Porque enquanto ele achava que eles estavam demorando, ele já tinha lido há muito tempo. É bem interessante isso. Professor Procópio. É que ele foca no auditivo, ele não tem distrator visual no cego. Daí ele potencializa a audição. Isso mesmo. Ele não tem distrator. Mas é bem interessante essa atividade aqui. A gente escreve ali meio fora das linhas, mas é bem interessante para a gente, às vezes, ter uma experiência diferente, né? Vamos prosseguindo, então. Então, aqui nós temos como que foi a experiência, vocês já relataram. E que tal, durante o nosso encontro de hoje, vivenciarmos outras experiências semelhantes, como o ditado cego? Então, vamos, durante toda a reunião, colocarmos nas costas a mão que utilizamos, ou seja, quem é destro não vai usar essa mão durante a reunião, e quem for canhoto vai deixar de usar a mão esquerda até o fim. Tentar experiências novas ali, trouxe como desafio também. E às vezes a gente acaba
também machucando, por exemplo, machuca a mão direita, vai usar a esquerda, tem bastante dificuldade ali. E essa é uma experiência boa. Aqui nós temos um quiz, eu vou passar para vocês no chat aqui. Deixa eu copiar o link. Daí vocês tentam entrar com o @escola. Vejam lá se dá certo, pessoal. É um quiz sobre os tipos ali, os símbolos, identificar os símbolos. Vão me contando se deu certo o acesso. Eu estava treinando ali antes da reunião e tinha dado certo o acesso. Vocês vão me contando ali se deu certo o acesso por esse link aqui que eu coloquei. Vão me contando aí se não deu também, eu já vou vendo aqui o que pode ser feito para... Eu não sei se é porque eu estou no celular hoje, mas ali tá falando ali, se eu entrar, eu vou sair da principal. Eu acho que daí eu vou sair do Meet, se eu entrar nele. Mas pode entrar para você fazer, pode sair um pouquinho. Tá. Então eu vou clicar. Uhum. Lili, não estou conseguindo entrar. O que ele diz, Larbena? Aparece, até aparece as pessoas que estão na sala, lá não vai. Não aparece start. Mas ele não pede alguma coisa, não... Ele aparece escrito aguardando o host iniciar. Tá todo mundo, tem um monte de gente lá e tá aguardando o host iniciar. O meu também, é a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Vou colocar começar aqui no meu para ver se dá. Deu certo agora? Então, hoje. Agora deu certo. Ele colocou iniciar e tinha que começar, então.
É para fazer um só, Aline? São 2 questões no quiz. Sim, aí eu fiz. Então já fechou o teu, Ivaldo. Eu estou fazendo uma boquinha que eu não tinha comido nada. Mas tranquilo, aproveita esse tempo aqui, já vai tomando um cafezinho. Tem bastante pessoa, bastante gente aqui já terminou. Liliane, você tem que arrastar cada um deles. Cada um. Mas não dá certo? Surdo. Você arrasta cada um ao nome. Sim. Eu acho que o meu travou aqui, prof. Não estou conseguindo também. A segunda atividade. Eu consegui, Liri. Já bastante gente conseguiu. É que às vezes sobrecarrega ali. Mas o teu já subiu já com a segunda. Não, tem uns ainda que tá metade. Mas a maioria do pessoal aqui já deu certo já. Destravou lá, Milene? Não ainda. É que o meu eu faço pelo tablet, acho que é isso que trava, sabe? Porque se eu fazer pelo computador aqui da escola, eu fico sem áudio e é ruim, né? Daí o tablet vai, melhora a reunião, mas aí trava as atividades. Mas não tem problema, não. Vai um pouquinho mais devagar, mas vai. Eu achei bem interessante esse quiz aqui, porque você vai relacionando conforme a imagem. Então, quem não conhecia os símbolos, ou ainda não teve a oportunidade de ver os símbolos, já ficou conhecendo, né? Já ficou ali atento a esses símbolos. E ali o pessoal ficou tudo verdinho, já tiveram uma ótima pontuação. Alguns símbolos a gente não conhece porque às vezes não é do cotidiano, né? São da gente. E é bom porque o quiz já traz uma novidade. A gente já conhece os símbolos visualmente ali. Realmente alguns eu não conheço. Eu também, quando eu fui fazer a primeira vez, alguns eu não conhecia. Já fiquei conhecendo por causa do quiz. É uma coisa que a gente vai já utilizar. Então, vamos prosseguindo aqui. Que nós temos alguns conceitos importantes da deficiência intelectual, que é importante nós compreendermos, né, respeitar o tempo, reconhecer os saberes das pessoas com deficiência intelectual, trabalhar a zona do desenvolvimento proximal, organizar metas a curto prazo, médio e longo prazo. Então, utilizar apoio de objetos concretos, sempre trabalhar com o concreto, com eles vai ajudar a desenvolver também outras habilidades da área cognitiva deles.
Então, vai variar muito para cada indivíduo e também para o grau ali da deficiência intelectual que eles possuem. Então, sempre é bom buscar trabalhar com objetos ali para esse apoio concreto, eles estarem manipulando e desenvolvendo o raciocínio cognitivo ali deles. Aqui nós temos, ele traz o conceito e traz também o símbolo. Aqui o símbolo da deficiência intelectual, aqui o símbolo do TEA, que é o transtorno do espectro autista. Então, as principais necessidades estão relacionadas. Oi, Norvena. Oi, Lili. Então, se comentou ali, né, da zona de desenvolvimento, um conceito que está sendo bem desenvolvido nas APAES e que também está se estendendo para as salas de recurso é o de trabalhar com a taxonomia de Bloom. Tenha uma escadinha, assim, com os objetivos, é bem bacana, assim, e você consegue ver os objetivos sendo alcançados. É claro, quando a gente está se tratando de APAE, assim, às vezes é uma atitude autônoma, né, que o aluno consegue, mas é bem interessante, assim, esse conceito da taxonomia de Bloom reformulada. É bem legal. Pesquisem lá que vocês vão ver que é bem bacana. É verdade, e a taxonomia de Bloom ali, ela vai trabalhar diversos objetivos também, além da aprendizagem ali, ela vai desenvolver diversas áreas ali, que ela vai trabalhar diversos níveis ali de cognição, então é bom, fica até uma dica, né, que eles trouxe aqui para nós, para os colegas, para nós estarmos aprofundando esse estudo relacionado a essa taxonomia de Bloom. Aqui nós temos também o transtorno do espectro autista, esse é o símbolo dele. Esse símbolo já está sendo muito utilizado nas escolas, pelos estudantes, até você pode notar você vê eles nas ruas utilizando. Oi, Milene. Eu vi esses dias no grupo, até estou tentando procurar aqui, eu vi que alguém mandou, num grupo da escola que mudou o símbolo, agora tem o girassol, não sei se alguém mais viu, que em vez assim, porque eu sei porque o meu, na verdade, assim, eu fico bem ligado também porque o meu sobrinho é autista, tá? E daí até eu mandei para minha irmã, porque ele usa, né, quando eles saem e tal, né, ele usa o cordãozinho ali com o símbolo, só que diz que mudou, agora tem um girassolzinho, só que eu tô tentando achar aqui e não tô achando. Não sei se mais alguém viu. Eu vi. Então, é assim, o cordão, esses continuam valendo, mas o cordão do girassol, ele serve para todas as deficiências não vistas. Então, se entre a dislexia, descalculia, tudo aquilo que a gente não, que você olhando você não enxerga, mas o cordãozinho te mostra. A lei entrou em vigor, foi no finalzinho desse mês de julho agora. Não sei bem ao certo, eu tenho até a foto ali, mas não vou conseguir achar agora no telefone. Mas é bem interessante. Eu estava tentando achar, porque eu não sabia dizer o certo, eu sabia que era mais, né? Que também dislexia e tal. Daí, só que não estou achando aqui, porque é bastante coisa, né? O povo manda mais. Mas veja que interessante, tem mais ainda do que a gente já conhece ali, do que traz, sempre está se inovando ali, então já tem mais uma novidade aqui que vocês trouxeram para nós. Eu também já não conhecia do girassolzinho. Aqui ele também traz um pouquinho das dificuldades ali que eles trazem, que está relacionado à questão da interação social. A Milene está com a mão levantada, é da primeira vez? Pronto. Ah, sim.
Daí que também aqui tem, que eles têm dificuldade de interação social, de comunicação, às vezes alguns comportamentos, questões relativas ao comportamento como estereotipias ou ecolalia, dificuldade com mudança de rotina, também questões relativas à área sensorial, que podem repensar a organização do ambiente. Então, elas têm todas essas características e sempre tem um aprofundamento, que aquilo traz um resuminho, né? Então, sempre tem mais um pouco ali, se a gente for pesquisar. Aqui tem mais um pouquinho aqui, que são várias características, entre elas as expressões ali que são difíceis a serem percebidas. Eles têm dificuldade, às vezes, para entender metáforas, eles não percebem sinais de tristeza, raiva, ali eles podem parecer ingênuos, não ver maldade. Também há o desconforto, a estranheza na hora do afeto. Também tem a dificuldade sobre os sentimentos ali de falar, né? A dificuldade em compreender coisas abstratas. Também há alguns assuntos específicos, eles podem preferir falar de alguns assuntos específicos. Eles utilizam a linguagem direta e podem ser percebidas como grossas. Trabalham melhor sozinho do que em equipe. Então, eles não costumam ter um bom desempenho escolar, mas eles têm um desempenho acima do comum em algumas atividades e apresentam muita resistência, às vezes, em sair da rotina, sofrem ali com barulhos, incômodos, que são algumas principais também do transtorno ali do espectro autista. Aqui nós temos algumas pessoas famosas ali que elas receberam o diagnóstico tardio de autismo. Temos um ator ali, o Anthony Hopkins, que ele fez aquele filme do pai, né? Tem alguns outros filmes ali, como Hannibal e O Silêncio dos Inocentes. Temos também o Elon Musk, que ele é proprietário ali do Twitter, do SpaceX, do Tesla. Então, são pessoas que tiveram esse diagnóstico tardio. Esse diagnóstico tardio, ele é um diagnóstico que é comum. Então, nós, às vezes, temos casos de alunos que eles são diagnosticados, às vezes até no ensino médio, e passaram ali desapercebidos nessa etapa ali da educação básica, ali do fundamental, foram diagnosticados tardiamente, por causa, às vezes, que faltou atenção quanto aos sintomas, em questões, né? Então, agora os professores já estão ligados a todas essas questões ali, já auxiliam muito, mas temos muitos casos que são diagnosticados tardiamente. Leandro, gostaria de contribuir? Não, foi que nem no caso do ator, foi identificado tardio, né? Mas no ator ele vai ter que simular emoções, né? Daí eu acho que o autismo deve ser um negócio aí bem leve dele, né? Porque daí o autista não tem a parte abstrata muito assim, desenvolvida, né? Aí ele tem que ter um lado abstrato e bem desenvolvido, né? Seria até interessante dar uma olhada no caso do ator, né? E do Elon Musk, eu não sei, talvez pode confundir, porque ele é focado, né? Que ele é um cara bem focado nos empreendimentos dele, né? Porque, não sei lá, né? Mas vai saber quem que analisou isso aí, se ele passou por uma junta médica. Porque muitas vezes tem alguns laudos, eu não confio muito em laudo de um médico só, para mim tem que ter uma junta, né? Sim. Uma equipe para ver. Porque muitas vezes tem aluno que eles falam que tem TDAH, déficit de atenção, alguma coisa, mas aparentemente eu acho que não é. Você entendeu? Não sou médico, mas analisando assim pela minha experiência, ou é o cara que é um pouco meio malandro, moleque malandro tem, sabe? Sim. Daí acaba sendo por causa de um laudo de um médico só, foi que o cara tem TDAH, tem não sei o que, já vai entupir no moleque de remédio, sabe?
Daí eu acho que tinha que passar por mais gente, né? Eu acho que a visão de um só, eu acho para casos de saúde assim, eu acho muito temerosa. Acho que tinha que passar uma equipe maior, não um só pegar, falar e bater o martelo. Sei lá, mas no caso do Anthony Hopkins aí, sei lá, ele simula emoções, né? Porque é ator, né? E o Elon Musk também, não sei. Daí, esses tempos, a molecada perguntando na sala, pensando que eu não sabia, perguntou assim, professor, sabia que o homem mais rico do mundo é da África? Falei, sei. Falei, quem que é? Ué, o Elon Musk, ele nasceu na África do Sul, ele é da África, então ele é africano, né? A molecada perguntando, porque o homem mais rico do mundo é africano, né? Que é o Elon Musk. Tá, mas esse diagnóstico, talvez, de uma pessoa só ou duas, eu não acho confiável, que passa por um médico só, um ou dois. Sempre é bom uma segunda, uma terceira opinião ali. Leandro, mas assim, o correto é essa visão mesmo que você falou. Tanto que tem que passar por uma equipe multidisciplinar. Não, assim, tem que ter a avaliação pedagógica, mais a psicopedagógica, neurologista e, no caso do autismo, a psiquiátrica. Então, se chegar com um laudo só é totalmente equivocado, é bem complicado. E até o tratamento que se faz depende muito dessa equipe multidisciplinar, porque daí entra fono, entra muitas vezes psicomotricista, você está bem certinho com isso. Às vezes uma pessoa só falando tal coisa não é válido. Não é bem assim que funciona. Então, Norbena, mas quando a gente vê nas escolas, o pessoal é ligeiro para ver isso aí, né? Já vê um atestado lá, não sei de onde, né? Não passa, não forma, passa essa equipe, né? Depois já vai enchendo o moleque de remédio para todo lado. Né? Verdade. Você não vê isso aqui. E vai, né? É bem assim. Diagnóstico ali bem rápido, né? Daí aqui tem dos sintomas listados anteriormente, quais que são mais frequentes na sala de aula ali da EJA? Quais que vocês acham mais frequente? Coloca os sintomas de novo, Lili. Deixa eu pôr aqui. Aqui nós temos alguns. Sim, na EJA, quais que vocês acham mais frequentes? É que assim, é bem difícil da gente analisar, porque não entender ironia, metáfora, às vezes é uma questão de interpretação. Ficou faltando aquilo lá na sua aprendizagem, né? Então a gente tem que analisar assim de forma bem, bem crítica, para não olhar assim e pensar aquele é autista, não dá o diagnóstico sem ser, né? Trabalham mais sozinhos, dependendo da idade, tem uns idosos que preferem fazer sozinhos. Não sei. Acho complicado. E é aquele negócio, você vê, você está tão acostumado com o aluno que faz bagunça, quando você vê um quieto na sala, ele tem problema, né? Aquele moleque só pode ter problema, aquele moleque ali. Alguma coisa está de errado esse moleque, ele não falou nada o dia inteiro, só respondeu o presente. Só pode ter alguma coisa errada. Já conversa. Só pode ser o perfil dele ficar quieto, né? Veja lá. Colocou o TDAH lá também. Aquela coisa do apresentar resistência e sair da rotina. A gente tem aqui no colégio algumas senhoras que até para mudança de sala, mudou a sala de aula agora na troca de semestre, elas já falaram, mas mudou a sala, mudou. Mas isso não é tia, né? Não é transtorno. Isso é o jeitinho delas de ser. É verdade. E a idade também, né? A gente vai ficando mais velho assim, a gente não quer sair do lugar, né? Vai estar aquele lugar lá, você nunca não sai, né? Exatamente. Oi, Luiz. Eu acho que é bastante comum para todos nós, né? Você
todo mundo sabe qual que é aquele aluno que ninguém quer ter em sala, né? E de repente a professora de arte aparece lá com um desenho que ele fez, aí você fala, nossa, mas não é possível que esse cara fez isso, né? Então ele tem outras habilidades. Né? Isso. Então, de repente, você vê ele de um jeito, né? Mas ele tem outras habilidades. Exatamente, ele destaca em outras áreas. Desenho fantástico, né? Uhum. Oi, Tereza, gostaria de contribuir? Oi, Liri, tudo bem? Então, continuando o que o Luiz falou ali, eu sou professora de arte e realmente isso acontece no EJA ou no regular também, que tem alunos que têm algumas habilidades relativas à música, ao desenho, a cantar, coisas parecidas. Mas em relação às deficiências mais presentes no EJA, às vezes, igual você falou, o diagnóstico tardio, ou às vezes até mesmo sem o diagnóstico, que só tem um diagnóstico quem busca, né? Porque se não for até um especialista, um neuro, não vai conseguir fazer esse diagnóstico, e tudo isso leva tempo, a questão familiar, e também dinheiro, né? Porque nem sempre o SUS consegue fazer dar esse diagnóstico, conseguir esse laudo, né? E muitos dos alunos que vêm para o EJA, que eu percebo assim, eles tiveram grandes dificuldades no regular. Aí eles têm uma deficiência lá na questão de idade, né? Um déficit de idade, né? E às vezes desistem de estudar na época certa, vamos dizer assim, né? Na adolescência, e depois retornam mais tarde, mas não tanto porque tinha por falta de condições, e sim por questões de bullying, às vezes por não saber ler, ou não conseguir aprender a fazer conta, ou escrever mesmo, aí eles retornam só mais tarde, tentando buscar isso. É verdade. Aí você veja que é uma coisa comum também da EJA. Nós vemos esses casos, né, Tereza? Depois, de um tempo, eles retornam ali e nós acabamos notando isso. Aqui nós temos o transtorno específico da aprendizagem. Então, esse símbolo ali, ele já está dislexia, descalculia, desortografia, disgrafia. Então, esses indivíduos ali, eles têm dificuldade para ler, para decodificar, para entenderem o que leem, ali por dificuldade no processamento fonológico. E é importante que a oralidade ela seja um caminho para essas atividades, que como eles têm essa dificuldade, então é importante que seja puxado ali para a oralidade. Então, ali ele evita textos muito longos e densos, o apoio ali dos recursos visuais, ele é importante. Também pode haver a dificuldade de localização ali no viso espacial, na memória auditiva ali visual, na realização das atividades também ela pode ser mais lenta. Aqui nós temos o TDAH também, que ele é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Então, ele tem uma relação ali com a temporalidade. Então, que permitem ali momentos com tempo reduzido, com as atividades mais curtas, as mudanças de ação mais próximas. Então, ele tem essas adaptações nessas atividades. Então, ele vale ali do apoio visual, ele estabelece um plano em conjunto com a rotina de estudos, é importante estabelecer esse plano. Aqui tem a instabilidade profissional, a falta de foco e atenção, a dificuldade das rotinas, a incidência de divórcios, a incidência de acidentes de trânsito, a dificuldade do planejamento para tarefas, a procrastinação, deixar para depois, né? A ansiedade diante das tarefas que não são estimulantes, a frequente alteração de humor, os frequentes esquecimentos, perdas
e descuidos ali para datas e reuniões, as dificuldades para expressar as ideias ali, escutar, a intolerância a situações monótonas, a repetição frequente de erros e a falta de atenção de coisas simples. Então, todos esses aqui são alguns sintomas. E muitas vezes são diagnosticados depois de adulto, por causa do emprego. Ele tem uma dificuldade ali no emprego dele, no mercado de trabalho. Aqui nós temos um em ação. Então, nós vamos dividir vocês em grupos, e cada grupo ele terá 10 minutos para ver o vídeo, debater e registrar ali as respostas, para socializar aqui com o grupo maior. Então, nós vamos organizar aqui em grupos de 5 integrantes e vamos conhecer a história de vida da estudante Patrícia Rodopiano, que ela foi diagnosticada tardiamente com TDAH, e considerando a sua atuação profissional, debata com seus colegas e preencha o documento de apoio, indicando como adequar as práticas profissionais para atender a Patrícia como aluna. Então, vocês podem estar aqui discutindo depois. Eu vou colocar aqui para vocês o link. Do vídeo, para vocês verem em grupo. Colocar aqui no chat. Se alguém precisar, tem no material também. E vou abrir as salas temáticas. Daí vocês vão discutindo ali como que vocês podem adequar as práticas relacionadas ao vídeo ali da Patrícia. Deixa eu abrir aqui. Vai ser 10 minutos, então, tomara que dê tempo ali de vocês. Fazendo a discussão já sobre o tema ali de como adequar, pessoal, já é um bom crescimento aqui, como eu digo. E eu abri aqui as salas temáticas, daí vocês aceitam na tela. Então, vocês vão discutir como que vocês poderiam adequar ali as práticas em sala de aula relacionadas ali a atender a Patrícia, através do vídeo. Vão analisar o vídeo e vão discutir práticas para que possam atender ali a Patrícia. Professora, eu não estou conseguindo entrar na sala temática, porque eu queria assistir o vídeo primeiro, como eu estou aqui no tablet, eu quis assistir. Como que eu faço agora? Você me manda para que eu já abrir a aba? Entrar e sair de novo. Você quer o link do vídeo? Não, do link do vídeo eu já abri mais uma aba que eu assisti, só que agora eu queria entrar na sala temática. É só você entrar e sair de novo da reunião principal e vai perguntar se vai querer ir para a temática. Ah, tá. Então eu saio aqui.
Sai e entra de novo. Tá. Aí ele volta lá vizinho. Tá bom. Oi, Narbena. Oi, Liri, a gente não consegue assistir o vídeo. A gente saiu lá da sala e não está sem acesso. Ah, eu já te mando o link, então, pelo WhatsApp, pode ser? Pode. Então Pode tá ser, bom, sim. já te Se mando. quiser colocar lá na sala, porque tá todo mundo do grupo com o mesmo problema, tá bom? Uhum. Então tá bom, então. Obrigada, De Liri. nada. Prof, eu saí do vídeo e não estou conseguindo entrar no grupo. Se você sair da chamada e entrar de novo, dá certo. Mas eu tentei, eu não consigo. Vou tentar de novo. Daí ele aparece um recadinho para você aceitar. Oi, pessoal, adicionei o link aqui no chat. Professora, eu não consegui entrar no grupo. Eu tentei várias vezes, não deu certo. Assisti o vídeo, tudo. Uhum. Não sei o que deu. Mas não tem problema, então, Roseli, daí você discute aqui com nós. Tá No bom. grupo principal. Era para dar certo. Tá.
Eu vou ficar aguardando, então, daí eu vou voltar, tá? Pode ficar aqui conosco aguardando. Eu estou tentando pôr o link aqui no grupo também do WhatsApp. Voltamos, tá no meio da discussão, voltamos. Acabou o tempo. Nossa, quase não. Foi corrido esse tempo, né? Foi corrido, quase não deu tempo para assistir, ler as perguntas e tudo. Mas deu para discutir um pouquinho ali, pessoal? Então, a gente nós tá começando, nosso grupo 1, né, nós tá começando a discutir a questão que a gente pode fazer para a senhora que tem déficit de atenção, né? Mas que nem a gente está comentando, que na sala é um universo ali, tem um monte de coisa, com um monte de gente com um monte de problema, não é só isso, né? E o TDAH não tem professor para ficar dentro da sala com ele, né? E questão de deficiência de atenção, todo mundo tem um pouco, vamos dizer assim, de deficiência de atenção, é que no TDAH é mais acentuado. Daí a gente estava pensando, que eu estava falando assim, é uma coisa simples, que pode ajudar, mesmo sendo a prova sendo a mesma para todo mundo. Você fazer a leitura da prova, não precisa ler as alternativas, só ler os cabeçalhos delas, o questionamento. Para quem tem TDAH, é excelente, porque o cara não gosta de ler, você entendeu? Daí o cara, você já lê ali, talvez ele já vai respondendo. Porque tem professor que fala assim, mas eu vou ler para o cara do ensino médio, ele se vira. Sim, tem um cara lá que se vira. Mas tem um ali que ele, se passar de 4 linhas o cabeçalho da questão, o sujeito não vai ler, você entendeu? Ele não vai ler, porque o TDAH não gosta de ler. Você entendeu? Daí eu acho que isso é a mesma prova para todos, mas uma atitude simples, que não vai levar nem 5 minutos para você ler uma prova, nem que tenha 10 questões, você lê rapidinho. Lê igual o juiz quando está lendo processo, né, atropelando tudo, mas o cara já ajuda o sujeito ali, né? Mas daí eu não sei mais o que pode ser feito fora isso daí. Se o pessoal do grupo quiser comentar mais alguma coisa, que a gente ia começar a discutir, acabou o tempo. Acabou o tempo. De 10 minutos acho que ficou pouco para ver o vídeo, debater, e ainda o registro, eu nem comentei do registro, mas eu entrei bem. Debater já é pouco, né?
Eu consegui entrar no final lá, quase um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho assim. Eu tenho um aluno que ele tem déficit de atenção e ele é autista. É bem complicado, porque assim, ele tem uma atenção de curto prazo. 10 minutos ele consegue escutar, ouvir, prestar atenção, mas já ele dispersa e é bem difícil de trabalhar. Para focar, sabe, no meio assim de uma turma que tem uns 35 mais alunos, é difícil deles focar assim lá com o professor explicando. Não tem como. Tem que ser no limite deles e pronto. Não tem você como forçar muito, porque eles se dispersam muito rápido. Verdade. Em alguma técnica, alguma ideia, assim, para sugerir, para trabalhar com TDAH? Liriane, só um comentário aí, que nem a questão é o seguinte, que nem a prova Paraná, a única adaptação que ela vem é a letra maior para quem é deficiente visual, né? E parece que vem em braille também, mas fora isso, ela é igual para todo mundo também. Você entendeu? daí aí é o X da questão, né? Daí aquele que é o X, né? O que pode fazer? E ela não é reduzida no número de alternativa, né? Que tem vezes que tem professor que faz número reduzido, né? Se tem 5 alternativas, ele joga para 3, né? Então, mas quando vem a prova Paraná, a única adaptação que vem é essa daí. É a questão do letra um pouco maior, se tiver registrado no SER, se não tiver e ser registrado, não vem, né? E parece que braille também tem uma que vem em braille, né? Para que daí o pessoal consegue mandar, mas fora isso não tem adaptação nenhuma, né? O que vem de cima também não. Verdade, né? Porque o negócio é complicado. Então, a questão do TDAH e o déficit de atenção, como vai fazer para uma prova, né? Sei que é o X, né? Ler pode ajudar, né? Mas daí, por exemplo, assim, você vai pegar a prova Paraná avaliar de cabo a rabo? Entendeu? Não sei. A leitura vai ajudar, mas aí são tantas questões, né, que às vezes ele vai se dispersar no meio, né? Mas alguém ali pensou em alguma alternativa, alguma opção? Igual o Leandro falou ali, a adequação de conteúdo é importante. Às vezes depende da especificidade de cada um também, né? Tem alguns que têm o TDAH, mas ainda conseguem fazer a atividade sem uma ajuda especial. Outros já têm, não sei se seria um grau um pouquinho mais avançado, precisa da ajuda do professor. Então, adequação de conteúdo relativa ao tempo, talvez, ou a quantidade, mais ilustração, mas isso é adequado, depende da forma que vai ser trabalhado naquela aula e do aluno. Então, é difícil de falar no contexto geral. Então, sempre vai ser no momento ali, né? No dia, na aula em questão. É verdade. Luiz, gostaria de contribuir, Luiz? Eu tenho uma aluna no 3º ano que ela só entende se eu for até a carteira dela e ler junto com ela. Né? Aí ela entende. E aí ela tem muita deficiência, né? Mas ela consegue levar o curso, né? Mas aí eu comecei a prestar atenção mais, né? Nela. Aí eu falei para ela, mas você percebeu que quando eu estou explicando, você está escrevendo? Você está fazendo errado, né? É como se você estivesse estudando sozinha, né? Aí ela melhorou bastante, viu? Mas ela tem inúmeras dificuldades, né? E ela só entende mesmo quando eu vou até a carteira dela e faço a leitura com ela, né? Aí ela entende melhor. Essa adaptação da leitura foi mais levantado aqui, que é o que mais surte efeito, né? Eu também concordo, porque, na verdade, assim, a gente poderia falar inúmeras coisas, mas são coisas que a gente não vai conseguir fazer. Então, assim, eu vejo que você dá atenção, assim, de ler, né, a atividade, já vai dar um bom avanço. E é um universo, né, igual o Luiz
comentou ali, é um que tem dificuldade porque presta atenção em outra coisa e não escuta, né? Então, assim, eu também acredito que a melhor coisa é você ler o enunciado, fazer eles olhar ali para você, prestar atenção, já é um bom caminho, né? Claro que se desse para fazer muito mais coisa, mas daí a gente vai fantasiar demais, né? Porque às vezes não é essa a realidade. Não é possível, né? Uhum. Mas de uma maneira geral, todos vocês trouxeram ali a importância da leitura, né? Porque como até a professora ali, Tereza, comentou, de uma maneira geral é difícil de trazer opções assim, mas a leitura foi o mais apontado e eu acho que, como todos vocês trouxeram, é uma das coisas que mais surte efeito nesses casos. Que vocês já socializaram. Aqui nós temos também que ele pode ser utilizado para o plano das oficinas, dos técnicos, que ele é um tema que pode ser utilizado. Nós temos ali. Eu consegui incluir lá, Milene, o que você mandou ali no grupo, eu consegui incluir agora na hora que vocês foram para as salas temáticas, eu incluí ali junto no material de vocês, isso é que você mandou ali no nosso grupo, sua contribuição. Eu incluí aqui no material também o cordãozinho do girassol. Aqui nós temos o link da nossa avaliação da reunião. Deixa eu copiar aqui para colar. Enquanto vocês vão respondendo a avaliação da reunião, eu vou fazendo a chamadinha aqui. Tranquila, Noeli, pode ficar tranquila lá. Eu vou fazendo aqui rapidinho a chamadinha. Eu sempre erro a turma. Que turma que nós somos? A turma é a turma I. Turma o quê? I. Aham. A última vez que coloquei ele. Mas não tem problema, não. Vou lá que eu queria fazer o voto, para eu mandar mensagem para ela no final do mês que eu então eu vou fazer. Ela não fala ali, também com medo do povo. Ai, falei. Não dá ainda por aqui. Deixa eu fazer, tipo... Esse tema de hoje, acho que dava 2 reuniões até, tanto que é um tema que pode ser debatido. Não, meu. Vai, S grande, S país. Estou abrindo aqui a chamada, está demorando um pouquinho. S maiúsculo, L minúsculo, I minúsculo, C minúsculo, K minúsculo. O Éder está aí? Eu vi que ele estava aqui conosco. Ok, Leandro. Estava ali conosco. A Elaine? Deixa eu ver, tá aqui também. A Elisângela? Ok. A Yolanda? Aqui. Ivalda? Aqui. Kátia? Presente. Leandro? Presente. Luciana? Presente. Eu acho que ela devem ter tutoria antes do que nós. Estava ali também. E ela ficou uns dias Márcia? porque estava doente, estava atestado. Cirurgia deu Hoje? A Márcia Regina? Era para ir lá. Mas daí, hoje tiveram já funciona, então. Hoje já teve 10 dias. Já apareceu. Foi desde segunda-feira, bastante.
E a Márcia Regina não respondeu. Marilúcia? Presente. Milene? Presente. Noeli? Noeli foi para sala. Foi para sala. Norbena? Presente. Selma? Selma tá ali. Ok, Marilúcia. Simone? Presente. Tereza? Presente. Cíntia? Presente. E Roseli? Deixa eu ver a Roseli aqui. Do que eu ali? Quem for respondendo aqui o link da avaliação da reunião já vai me dando um ok. Já tenho alguns aqui no chat. Pessoal, se vocês pudessem abrir a câmera para nós fazermos o nosso print de reunião. Quem puder ali estar abrindo para fazermos o print da tela. Então, no 3. 1, 2, 3. Ok. Obrigado, pessoal, pela participação. Gostaria de lembrar a vocês que nós temos a última parte da avaliação, que ela tem a apresentação. Quem tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. O da Ivaldo, eu já conferi ali, estava tudo ok. Daí, se você quiser, nós podemos agendar ali uma apresentação já para a sequência. Podemos agendar, prof. Para o próximo encontro, pode ser, Ivalda? Pode ser. Então, tá bom, então. Então, já fica agendado para o próximo encontro. Vamos deixar no começo ali umas 2 agendadas por encontro, que daí... A minha já foi entregue também. Já, você gostaria de apresentar no próximo encontro? Sim, aí volta depois eu. Então já fica preenchido as 2 do próximo encontro, da Ivalda e o Leandro. Vou anotar aqui. Daí, quem tiver dúvida, eu posso estar esclarecendo e os demais podem ir descansar, pessoal. Um bom descanso a todos. Quem Tchau, tiver pessoal. dúvida, eu vou ficar no... Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. O prof, Oi. O próximo passo, que seria a implementação, é com referência àquele primeiro que a gente já fez, ou eu posso mudar o tema? É referente ao plano que você encontrou, que você entregou, no caso. Naquele lá mesmo. Beleza. Lá mesmo. Daí você vai só implementar o plano. Jóia. Beleza, então. Obrigada. De nada. Tchau, tchau. Tchau. Bom descanso. Igualmente. Tchau. Tchau.